Oi, sejam bem-vindas ao podcast Deus e Elas. Eu sou a Cat Lopes e estou recebendo nossas convidadas do episódio de hoje. Eu sou a Gabriele Silveira. Eu sou a Melina. Eu sou a Lucila. E nós seguimos no mês de maio falando sobre maternidade e hoje vamos conversar um pouco sobre o legado de uma mãe. Como eu comentei no episódio anterior, o Dia das Mães dentro do mês de maio nos trouxe essa inspiração, né, para o assunto da maternidade. E eu estou aqui com um time fera. Hoje vocês mal vão me ouvir, porque eu só vou escutar e aprender. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que prazer receber vocês aqui. E eu já quero apresentar vocês aí para as nossas ouvintes. A Melina, que é autora do livro Ensinando no Caminho, já sempre está conosco aqui, né, no Pão Diário, mas no Deus e Elas, eu acredito que é a sua primeira vez, Melina, se não estou enganada? Acredito que sim. Mas já é da casa, Melina, e é sempre um prazer conversar com você. É a mamãe de 3 meninas. Eu falava para ela antes de nós iniciarmos a gravação que na nossa última conversa você estava grávida. E agora já está aí com as 3 em casa, com a casa cheia. Isso, a casa cheia, não para um minuto. Temos também conosco a Gabriele Silveira, que é psicóloga, mãe do Filipe, que está com 8 meses quando eu fiz a pauta. E hoje eu descobri que ele está fazendo 9 meses. Já fui É um moço atualizada. já. Seja muito bem-vinda, Gabriele. Obrigada. E a Lucila Liz, que é nossa colaboradora de Pão Diário no setor de gráficos. Muitos dos materiais que vocês têm acesso passaram aí pelas mãos da Lucila. Mas ela trabalha com o Ministério Infantil e com enfoque em meninas. É mãe da Suzana, já de 13 anos. Temos uma pré-adolescente aqui. Duas, né? Porque a menina também tem uma pré-adolescente, né, Melina? Adolescente já, Manuela tá com 14. Sim. Na verdade, 13 já é adolescente também, né? Já, teoricamente. Aí, já vou me atualizando, porque o meu tá com 9 e eu ainda não sei. É pré. Pré. Seja bem-vinda, Lucila. Obrigada. Eu preciso deixar registrado aqui para vocês, né? Os nossos livros do mês. Isso mesmo, mês das mães, muitos presentes, nós temos 2 livros. Lembrando que se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 31/5/2023, esses cupons não são mais válidos. Mas você pode acessar o nosso canal de publicações, pãodiario.com.br, e lá você vai encontrar diversos materiais, sempre tem uma promoção rolando por lá. Os 2 livros do mês são Maternidade, Presente ou Fardo, com 30% de desconto, com o cupom Maternidade30. E o Ensinando no Caminho, com 30% de desconto também, com o cupom Ensinando30. Depois isso vai estar aqui na nossa descrição, tá bom? E, gente, é um conteúdo, assim, abençoador para as nossas vidas. As nossas redes sociais, vocês nos encontram lá, no Instagram, no YouTube, no TikTok, com o @Deus e Elas podcast. Enfim, liderar uma família sempre foi um desafio enorme, independente da geração que nós estamos vivendo. Eu acredito que para o mundo de hoje, dessa nossa geração, nós temos aí um caos que reina, que está muito relacionado ao caráter, aos valores, a esses conceitos que dentro dos princípios e valores cristãos está tendo assim uma campanha massiva para serem distorcidos, né? Eu vejo como mãe assim que é um combate muito grande. Então, quando nós pensamos em legado, eu acho que diz muito a respeito não apenas de pensarmos no futuro financeiro ou bens, né? Não mais nesse mundo material, mas está mais relacionado ainda àquilo que é intrínseco e sobre os fundamentos ali em Cristo Jesus. Vocês acham que, né, vocês aí que estão com... Deixa eu começar com a Melina e com a Lucila aqui, que estão com as filhas, né, já em outra idade, acho que já passou um pouquinho sobre esses questionamentos, né? Vocês acham que é por aí? Ou essa parte
do fundamento em Cristo. Se você está numa família cristã, ela não é ameaçada. São só falácias. Eu acho que eu gosto muito de uma frase que eu ouvi naquele musical Hamilton, que conta a história do Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores aqui dos Estados Unidos. Ele é menos conhecido, mas foi fundamental tanto na independência quanto na constituição do país. E tem uma frase que fala assim, que legado é você plantar sementes num jardim que você não vai ver florescer. E eu gosto muito dessa frase porque a verdade é que na educação de filhos, de forma geral, não só a educação espiritual, mas a educação de filhos, muitas vezes nós não vemos o fruto daquilo que nós estamos fazendo de maneira imediata. A gente tenta, às vezes demora, né? A gente vê aquela criança repetindo atos errados, mesmo sendo corrigida. E pela graça de Deus, nós podemos ver alguns frutos, né? Pela graça de Deus, nós conseguimos ver algumas coisas aqui. Mas muito daquilo que a gente está plantando dos nossos filhos, nós só vamos ver muito à frente. E mais, tem frutos que nós não vamos ver, que são outras gerações que verão. Né? Gerações, talvez nós já estaremos lá vivendo com o Senhor, né? Na nossa morada eterna, quando esses frutos aparecerão. E eu acho que legado tem muito a ver com isso, com coisas que algumas nós vamos ver agora, sim, mas outras não. Então, claro, acho que a Lucila também pode falar, hoje eu vejo muitos frutos na vida da Manuela com 14 anos já. Inclusive que me dão esperança para continuar com a Ana Júlia e com a Abigail, que são as menores. Porque eu vejo que vai dar certo, sabe? Mas tem muita coisa que eu ainda não vejo, muita coisa que eu ainda não verei. Então, eu creio que a gente tem que trabalhar arduamente para deixar um legado, sim, fundamentado em Cristo. Eu não creio que é algo natural e que funciona simplesmente por estarmos no lar cristão. Devemos trabalhar com intencionalidade. Complementando o que a Melina falou, realmente eu tenho muita vontade de poder ver os frutos, mas eu sei que eu estou vendo alguns brotinhos, algumas prévias dos frutos, né? E eu sempre, quando penso em legado, eu penso que é algo que é bem diferente de herança, né? Herança é algo que você deixa para o filho, e legado é algo que você deixa no filho. E aí, eu pensando no legado que a minha mãe me deixou, a minha mãe faleceu ano passado, e inúmeros legados ela me deixou, né? Mas, sem dúvida, o mais precioso foi o espiritual. Eu lembro da minha mãe lavando roupa no tanque e cantando hinos. E, apesar de ser uma tarefa enfadonha, você ficar ali esfregando roupa no tanque, ela procurava fazer desse momento um momento de louvor a Deus. Então, eu achava aquilo incrível, que ela estava fazendo um trabalho que não era agradável, mas tornando esse momento agradável e ainda louvando a Deus. Hoje, eu não lavo roupa no tanque, eu confesso que eu coloco tudo na máquina de lavar. Difícil, eu tenho algumas peças que sim, eu lavo à mão, mas assim, é mais raro, né? Mas eu procuro fazer com tarefas que eu faço todo dia. Por exemplo, lavar a louça. Então, lavar a louça todo dia. Enquanto existir vida, existirá a louça na pia para ser lavada. E aí, eu lavando louça, eu comecei a querer meio que imitar a minha mãe, né? Vou lavar a louça, enquanto eu estou aqui, a água correndo, eu vou louvar a Deus, ou eu vou escutar um podcast, eu vou escutar um sermão. E, né, às vezes, um momento que poderia ser muito chato, 40 minutos aqui lavando louça, porque foi uma refeição muito farta, né? Muita gente comeu, recebi visita, mas é um momento que se torna até um altar de adoração ali. E aí eu achei muito interessante que eu nunca fiz isso na frente da minha filha. Eu fazia isso, até aproveitava, ela foi dormir, agora eu vou lavar a louça, né? Eu fazia isso em momentos em que eu estava só, que eu gosto de lavar a louça quando eu estou bem sozinha em casa, assim, silêncio, né? Já para ter esse momento também. E aí, um dia, eu percebi, porque eu mandei minha filha lavar a louça, e eu percebi que ela foi lavar a louça e começou a cantar também. Eu nunca tinha feito isso na frente dela, mas de vez em quando é óbvio que ela me surpreendia, né, fazendo aquilo. Eu nunca intencionalmente abri a Bíblia na frente dela para fazer o meu momento devocional particular. Mas é óbvio que às vezes, né, ela vinha falar comigo no meio da noite, acordou, me surpreendia lendo a Bíblia. Então, assim, eu acredito que vai muito do que você acredita. Você só ensina para uma geração posterior à sua aquilo que você ama. Então, se você ama a Deus, você vai querer que o seu filho, que a sua posteridade, que a sua semente também ame a Deus. E você vai, como diz o livro da Melina, né, ensinando no caminho. É Deuteronômio 6, associando isso a Provérbios 22. Você tem que associar essas duas passagens bíblicas. Então, você está ensinando
no caminho que deve andar, mas você está ensinando a todo momento. É lavando louça, é entrando e saindo de casa, é caminhando, é passeando, é antes de dormir, é quando acorda. Então, essa coisa contínua e constante é um trabalho que às vezes é muito cansativo, mas você começa a ver os frutos e isso também te impulsiona, né? Eu não tenho outros filhos, mas eu pedia muito a Deus que, apesar de eu de estar praticando isso só com uma criança, né? Que eu pudesse ter a chance de passar adiante tudo que eu estava preparando de legado para minha filha, que eu pudesse ter a chance de passar isso adiante para outras crianças. E aí Deus me presenteou com o Ministério de Meninas, chamado Mensageiras do Rei, onde eu pego um grupo de meninas e caminho com elas durante 1 ano, e essas meninas têm por volta de 10, 11 anos, a faixa etária que eu pego, né? E eu percebo que muitas dúvidas elas têm, muitas coisas, às vezes elas abrem o coração sobre os familiares delas, e eu posso tentar, né, de alguma maneira, interferir positivamente na vida dessa menina, até trazendo o que eu já vivi em casa, né? O que eu estou vivendo ainda em casa. Então eu vejo que é bom você pedir para Deus esse efeito multiplicador, né? Não tive chance de ter mais um filho, eu tive muitos problemas, né? A minha filha nem deveria existir, ela já é um milagre, isso rende outro podcast. Mas assim, Deus me presenteou com uma, e aí eu pedi, eu gostaria de mais, Deus, eu gostaria de não preparar tudo que eu tenho preparado para ela e ficar assim só nela. Né, se existem outras crianças que de repente não têm pais cristãos, é o meu caso, né, meninas que o pai e a mãe vêm de lares desestruturados, o pai e a mãe não levam para a igreja, às vezes é um avô, tia, né, e que eu possa de alguma forma ser bênção na vida dessas crianças que o Senhor vai colocar na minha mão, né. Então, de alguma forma, o legado que você tem, você pode transmitir até para quem não é seu filho de sangue, né? Você pode fazer isso. Você pode gerar filhos espirituais. Então, eu acho que esse efeito multiplicador do legado é fantástico. Já falei muito. Vai aí, Cat. Não, mas eu já estou anotando aqui a intencionalidade e nessas pequenas coisas, né, Lucila? Você comentou algo também que tem algumas coisas que eu não faço na frente do Victor. Porque eu também espero aquele momento. Não, já foi dormir, agora é a hora de eu resolver isso, resolver aquilo. E o quanto é importante eles estarem vendo né, e eu acho que conforme vão crescendo, né, a gente também vai incluindo eles nessas atividades, porque faz parte do legado que nós vamos deixar. Aqui em casa, quem lava a louça é meu marido. Então, eu já sei que o Vitor vê isso com tanta naturalidade que daqui a pouquinho ele vai estar fazendo. É algo que ele vai fazer porque ele vê o pai dele fazendo isso tipo, de forma muito natural. Né? Então, mas como essa intencionalidade ela é importante. E às vezes a gente tem esse pensamento, né? Agora direcionando um pouquinho mais ali para a Gabi, que nós duas estamos com os filhinhos ali, ainda tudo mãezinha de primeira viagem. E nós temos essa preocupação, se nós estamos fazendo certo, se nós estamos fazendo errado, como lidar com isso. A gente tem tantas informações que nos cercam, né? E como que funciona isso para você, Gabi? Ai, é um desafio. A hora que a Melina falou ali, eu já tô vendo os frutos, confesso que eu respirei aliviada, assim, que bom, vai dar tudo certo então, daqui a pouco eu vou ver também. É claro, eu tenho um bebezinho muito pequeno, né, mas para mim é um baita desafio isso, Cat, porque dentro da minha prática clínica, eu atendo famílias de todos os jeitos, de todas as formas. Em algum momento isso assusta um pouco, porque de fato a gente vê um mundo muito corrompido, né? A gente escuta histórias e estruturas familiares e o desenrolar de coisas que nos assustam, né? Então é um baita desafio essa preocupação, porque é um equilíbrio entre o ser intencional e entender que vão ter comportamentos que eu tenho que são inconscientes, que são da minha rotina. Então, como é que eu faço para conseguir ser intencional, mas eu também não posso aumentar muito a minha carga mental, porque principalmente nesse início da maternidade, é muita coisa. Para mim foi um super desafio, quando
o Filipe nasceu, não sei se por eu ser psicóloga, eu gostar muito desse assunto, tenho uma pós-graduação nessa área de gestação, pós-parto, e eu achei que estava tudo certo, me preparei muito para o parto, eu tive um parto lindo, um parto natural, foi tudo muito maravilhoso, e aí chegou aquele bebezinho em casa e eu, meu Deus, e agora? O que que eu faço com ele? Porque ele não estava no livro, ele era um ser individual. Então, assim, ele fazia coisas e tinha determinados comportamentos que eu não estava esperando. E olha como o legado é importante, porque o meu primeiro movimento foi perguntar para minha mãe como era comigo, como era, como que você fazia. Perguntar para minha irmã como é que era com a Giovana, que a minha irmã tem uma filhinha de 6 anos, como que você fazia. Perguntar para as minhas amigas como que era. Então tem algo disso que a Lucila estava falando que é tão importante, principalmente para gente que está nova no mercado, né? Que é isso de que o legado ele vai além, né? Poxa, eu vou poder ensinar o meu filho, mas eu também vou poder ensinar uma outra mãe, né? Eu também vou poder ouvir de alguma outra mãe, né? Aquele texto de Tito que fala, né? Tito 2, das mulheres mais velhas que ensinam as mais novas. Como isso para mim no comecinho foi importante e continua sendo, né? E dessa questão de ser intencional, mas não aumentar muito a minha carga mental. E aí, o que eu tenho aprendido com o Senhor, e Deus tem falado muito comigo sobre isso, de Deus cruzando a minha rotina mesmo, né? Vão ter coisas e situações que eu vou precisar ser muito intencional. Então, a gente faz devocional com o Felipe todos os dias, desde que ele nasceu. Mesmo assim, claro, quando ele era um recém-nascido, era segundos ali, rapidinho fazia uma oração, cantava um louvor, rapidinho, pronto. Hoje que ele já tem 9, ele fica no chão brincando, a gente faz um louvor, a gente faz uma oração, a gente lê um devocional do Pão Diário com ele, e a gente faz tudo isso. Hoje já tem mais corpo, e conforme ele for crescendo vai tendo mais. Isso é muito intencional, a gente faz porque a gente quer que isso fique gravado nele. Mas vão ter coisas que a gente não vai conseguir ter essa intencionalidade, e aí eu preciso ser crente de verdade. Porque se eu não conhecer Jesus de verdade, e se eu não tiver uma caminhada com Ele, e realmente permitir que Deus cruze a minha rotina todos os dias, não vai servir só o que é intencional. Eu preciso ter o que é intencional e eu preciso viver Jesus. Então eu adorei quando a Lucila falou isso. Eles vão, até anotei, você passa o que você ama. Então eu acho que o que eu tenho aprendido, que o grande segredo é esse. Eu preciso amar a Jesus. Se essa é a coisa mais importante, porque para mim é isso. O que eu quero é que o Felipe ame Jesus. Quando ele entendeu e amar a Jesus porque ele percebe o quanto é amado, e isso é um papel dos pais também, de passar isso para os filhos, a vida dele vai ser muito mais fácil. Então isso é o mais importante. Então eu vou ter que ser intencional em algumas coisas, mas eu também vou precisar amar Jesus acima de tudo, porque isso vai ser transferido para ele também. Então, enfim, falei muito também, né? Mas acho que caminha meio por aí. Mas isso, vocês estão me remetendo muito ao exemplo, porque não adianta a gente ficar ali batendo numa tecla que você precisa ser assim, fazer assado, e nós não fazemos, eles não enxergam isso em nós. Eu acho que a Melina, de repente, tem muito isso em casa, né? Porque o de uma irmã para outra, você tem isso também, né? Assim, da menor e observando a mais velha, e assim, você manter isso com as três, é uma dinâmica bem desafiadora também. Ou você acha que é mais fácil porque já tem três, uma já sabe e passa para as outras? Ao mesmo tempo que é muito fácil, porque essa coletividade do cristianismo se passa também dentro da família. Então, com certeza, as irmãs contribuem uma para a outra, especialmente a Manuela mais velha. Mas, por exemplo, a Abigail, que é bebezinha, ainda que eu faça o devocional com ela, só nós duas, ela sempre acompanha o devocional da do meio. Então, sempre a Ana leva junto para acompanhar o devocional. E é como a Gabi comentou, né? Isso vai sendo impresso na mente do bebezinho, ainda que a gente ache, não, ele tá entendendo nada. Não, ele tá entendendo. Eu vejo a minha irmã todo dia pegar a Bíblia, pegar um livro, pegar um caderno. Eu não sei o que significa para um bebê de 1 ano e 4 meses, mas ela tem aquilo que ela tá visualizando todo dia. Então, com certeza, é algo que se contribui coletivamente. Mas, ainda assim, a diferença de temperamento entre
entre as crianças é uma coisa que pega muito, né? Eu vejo muito claramente a diferença da Manuela, minha mais velha, que é extremamente metódica, disciplinada, gosta de rotinas, e da minha do meio, né? Que já é mais extrovertida, eu tenho que ficar em cima todo dia perguntando se fez certinho, o que leu, né? Volta e meia eu tenho que trazer ela de volta para a mesa da sala, porque ela começou a não seguir mais a rotina do devocional. Então eu vejo a diferença clara entre elas. Mas como você falou, o exemplo, e eu acho muito interessante que vocês comentaram sobre a intencionalidade e o cotidiano, porque para mim Deuteronômio 6 é isso, né? Você fala enquanto você está caminhando, enquanto você está sentado em casa, de manhã, ao dormir, e isso é o cotidiano. Mas você também escreve nos batentes das portas, e isso é a intencionalidade. Mas o exemplo é surpreendente como a gente impacta os nossos filhos mesmo quando eles não estão vendo, como vocês comentaram. E eu achei muito legal esse exemplo, porque eu percebo quantas minhas filhas cresceram vendo eu fazendo devocional, vendo meu material de devocional em cima da mesa, porque elas acordavam, eu já tinha feito, então elas viam a Bíblia, e tudo isso com certeza construiu nelas um repertório espiritual, um imaginário muito forte do que é o relacionamento com Deus. Quando eu me mudei para cá, a gente começou, eu brinco, né, que nos primeiros meses que a gente ficou morando no hotel, houve dias que eram noite, porque foram dias muito difíceis, assim, delicados para mim, especialmente, que ficava em casa o dia inteiro, no hotel o dia inteiro com o bebê, não podia sair, não tinha carro, tudo diferente, aquele hotel pequenininho. Então foi uma época difícil. E entre muitas coisas que tornaram ela difícil e ao mesmo tempo foram proporcionadas por essa dificuldade, foi que a minha vida com Deus ficou abalada, não na minha fé e no meu amor, mas na minha rotina devocional. Foi muito difícil para mim essa adaptação. E daí, é claro, eu não consigo fazer minha vida devocional funcionar bem. Obviamente, a vida devocional não funcionando bem prejudica a rotina e fica esse ciclo, né? E mesmo com que as meninas elas não estivessem vendo, elas foram abaladas também. Eu percebi que para elas aquilo de alguma forma afetou também. Mesmo que não fizesse diferença elas olharem ou não olharem eu fazendo devocional. Porque já não fazia mais, assim, parte da rotina, elas me verem fazendo devocional. Elas já são grandes. E eu fazia no horário que elas não estavam presentes. Mas eu percebi que elas se abalaram. E quando eu consegui retomar a minha rotina devocional, mesmo elas não vendo, mesmo elas não testemunhando, elas também foram afetadas por isso positivamente. É uma coisa espiritual, é uma ação espiritual dentro da casa que a gente não tem como explicar, sabe? Não é só você estar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se não tiver a nossa vida fluindo em nós, não importa o quanto a gente fale e mostre. Alguma coisa acontece no nível espiritual que nós não temos como explicar racionalmente, que afeta a vida espiritual dos nossos filhos também. E isso eu vi muito claramente nesse 1 ano que a gente está morando aqui. Então, há intencionalidade, há o cotidiano e há esse amor que flui de nós, como disse a Gabi, né? Flui de nós para os nossos filhos de uma maneira que a gente não tem como explicar. Você comentando, eu lembrei de uma situação que eu passei essa semana em casa, e eu faço teatro musical. E você já falou de Hamilton aí, eu já, né? Ai, meu Deus! E eu me formo esse ano. E já passei pelo Hamilton, que é dificílimo. E eu tinha que me preparar para uma uma avaliação, e estava muito difícil para mim, né? Era uma música em inglês, tinha que fazer a performance e tudo mais, e estava difícil. E o Vitor acompanhando toda essa minha dificuldade em casa, né? E ele acompanhou choro, ele acompanhou, assim, oração, ele acompanhou várias coisas, porque, assim, estava muito difícil. E eu cheguei num lugar, assim, que eu travei. Eu não saía daquele lugar, assim, eu não conseguia ir para o próximo nível. O meu estudo não avançava, eu não conseguia decorar, eu não conseguia fazer a sequência. E eu acho que daí já pegou emocional, e daí pronto. E foi tão bonitinho um dos dias que nós fomos colocar ele para dormir. Na terça-feira, a minha avaliação, a minha apresentação era na quarta. Na terça-feira, nós fomos orar, e é interessante que normalmente nós não fazemos as nossas orações de joelhos, nós fazemos sentados, né? E o Vitor, ele ganhou da escola, ele estuda numa escola cristã, e eles fizeram uma campanha de oração, e todos os alunos ganharam o tapetinho da oração. Então,
é um tapetinho e esse tapetinho tem um bolsinho, onde você escreve o seu pedido de oração e coloca ali dentro. Já falei sobre isso aqui em algum outro podcast. No dia que aconteceu, eu achei o máximo. A gente tinha gravação na semana e eu já levei o exemplo para as mães. A dica de ouro. E aí, ele correu lá. Ele pegou o tapetinho dele. E ele já veio com o papelzinho escrito, dobrou e colocou lá dentro. E colocou o tapetinho. Eu falei assim, hoje nós vamos orar de joelhos, então, né? Se ele pegou o tapetinho. E se ajoelhou lá no tapetinho dele, nós nos ajoelhamos no quarto dele e fizemos a oração. O Tom, ele conduziu esse momento, orou por mim, né, pela minha apresentação, avaliação, tudo mais. Vitor foi dormir, aí eu, mãe, fui lá no bolsinho ver o que ele tinha escrito, né, qual foi o pedido. Que a minha mãe vá bem no teste. Chorei, né? Eu falei assim, gente, eu falei assim, às vezes a gente acha que é pesado eles verem as nossas fraquezas, né? Porque às vezes nós, como pais, a gente quer passar essa firmeza, essa compostura o tempo todo, tá tudo bem o tempo todo, né? E de repente ele vê a mãe, aquela que tá ali equilibrando tudo, né? É escola, é trabalho e tudo mais, e ele vê nesse momento de fraqueza e ele não se abala. Eu me senti muito apoiada. E que especial foi ver esse exemplo nele, essa atitude dele, né? Esse brotinho, como já foi usado esse termo aqui, de algo assim que ele sabe a quem recorrer nos momentos difíceis, né? E no outro dia, eu tive a minha apresentação, assim que eu finalizei, mandei uma mensagem, né? Porque eu sabia que ele ia dormir, ele sempre dorme antes de eu chegar da aula. E ele respondeu, uhul, mamãe, parabéns. No outro dia de manhã, ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou, e aí, mãe, como é que foi? Meu filho, deu tudo certo, obrigado pelo teu apoio, obrigado pela oração, obrigado. Né? E ele me abraçou forte, forte, forte. Ele falou assim, ai, mãe, deu tudo certo, eu sabia. Então, eu achei tão, tão especial isso. Nós, dentro desse legado, dentro desse exemplo, né, que carrega legado, os nossos filhos, eles terem essa participação do todo da nossa casa. Porque às vezes, porque daí eles não vão ser pegos de surpresa, né? Acho que faz parte ensiná-los a buscar a Cristo na alegria e na tristeza, mas como que às vezes você vai fazer, você vai ensinar essa parte para eles, tudo que a gente passa tá tudo bem, sempre tá tudo bem, né? E às vezes essa imagem de Deus, ela pode ficar distorcida também, né? Você o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que isso faz parte desse legado mesmo? O além do exemplo, né? Mas esse exemplo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque a gente está falando de deixar valores intrínsecos neles, né? E é muito natural de nós, pais, a gente não incluí-los nesses momentos de maior dificuldade, né? A gente quer poupar eles, né, dessas circunstâncias. Lucila, vamos começar com você agora aqui sobre isso eu não tenho como não falar, né? Não posso me esquivar de falar, porque aconteceu recentemente na minha família a perda da minha mãe, que era uma avó muito próxima, né, da minha filha, e assim, foi uma perda traumática, porque ela ficou doente durante muito tempo, ela foi se debilitando aos poucos, né, então assim, apesar de ter sido traumático, eu quis que ela participasse, pela idade que ela tem, né, já com 12, e eu achei que era importante ela ver, porque a minha mãe, ela tinha muita certeza de que ela não seria curada. Ela falou, não, Deus já me disse que meu tempo aqui está acabando. Então ela tinha tanta certeza e tanta fé nisso, e, assim, aquela esperança de saber para onde ela iria, que ela conseguia deixar as pessoas em volta mais calmas em relação a isso, né? E é claro, né, que a gente chora de saudade e tudo, mas no momento que aconteceu, apesar de ter havido choro, ter havido lágrimas, a gente sabe que ela foi para o lugar onde não há mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. E isso deu esperança para mim
E a esperança que eu tive, eu procurei, assim, eu fiz questão que a minha filha visse que eu tinha essa esperança e que não era só da boca para fora, que eu realmente tinha essa esperança. Porque ela começou a perceber também que a vida além dessa vida terrena que a gente tem, é uma vida que você pode começar a ansiar e não mais ter medo. Então, assim, eu lembro que na minha adolescência, eu tinha medo, medo da morte, mas como é que vai ser a morte? Não, eu sou cristã, mas ainda assim eu quero ficar aqui, né? Ou Jesus pode voltar, mas primeiro eu tenho que casar, aquelas coisas que você fica assim, né? Já para minha filha, eu percebo que está sendo diferente, por ter acontecido isso, e também por ela já ter tido assim, muitos sonhos com o céu, né? Até antes da minha mãe ficar doente, ela sempre sonhava com o céu. Eu percebo que ela tem assim, os olhos espiritualmente até mais abertos do que os meus nesse sentido. Ela é uma pessoa que acha que o céu realmente é maravilhoso e é digno de ser ansiado, e não precisa ser temido. Então, assim, eu não tinha essa perspectiva na idade dela, eu acho incrível que ela tenha. E ela fala às vezes, né, mãe, olha o mundo do jeito que tá, Jesus tem que voltar logo. E assim, eu não tinha essa perspectiva na idade dela, eu pensava assim, não, Jesus pode voltar, mas primeiro eu quero me formar, quero me casar, quero ter um filho. Eu ficava querendo, assim, adquirir coisas da vida terrena. E ela já tem, nesse sentido, uma visão mais espiritual da coisa. Não, Jesus tem que voltar, já é uma coisa que para ela é um motivo de uma ansiedade boa. Eu desejo, eu almejo que Jesus volte, porque olha o mundo como está cheio, né, dessa violência, dessa coisa toda. E apesar dela também sentir vontade de formar uma família, né? Ela até fala que ela quer casar com um cara ruivo. Eu falo, começa a orar então, filha, porque você tem cabelo preto, né? Ela, não, mas se eu casar com um cara ruivo, quem sabe eu vou ter um ruivinho, que ela quer ter muito um filho ruivo, né? Aí eu falo, vai orando, porque, né, a gente nunca sabe o que Deus tem pra gente, né? E nem quando Deus tem pra gente essa perspectiva de futuro, né? Vamos orando, vamos colocar isso em oração também, né? Então, assim, no dia a dia, como a Gabriele falou, né, que ela faz devocional todos os dias com o filho, né? Eu também, todos os dias, eu acho assim que uma vez por semana eu cheguei a cogitar, mas eu achei que não seria suficiente. Então, vamos fazer aqui todos os dias. No começo, quando ela não sabia ler, eu lia para ela. Agora que ela já sabe ler, nós lemos juntas, a gente vai alternando, né? Na minha vida espiritual foi muito importante mesmo memorizar versículos, apesar de eu saber que memorizar sem viver não adianta nada. Mas o fato de eu ter memorizado quando eu era criança muitos versículos, na época que a minha mãe estava doente, já realmente à beira, às portas da morte, muitos versículos pipocavam na minha mente, assim, naturalmente o Espírito Santo vinha me trazendo à memória aquilo que me dava esperança, porque eu já tinha memorizado quando eu era criança. Eu falei assim, gente, como isso é precioso. Então, assim, eu também fiz questão de fazer um trabalho, estou fazendo ainda, né, porque parece que esse trabalho nunca termina, só vai terminar quando ela não estiver morando mais debaixo do meu teto, mas eu falei, Deus, enquanto ela estiver sob o meu teto, todos os dias vão ser proferidos versículos na nossa casa, todos os dias a gente vai fazer um trabalho de memorização. Eu não exijo que ela saiba livro, capítulo e versículo, mas pelo menos o livro eu faço questão assim de que ela está no Novo, está no Antigo Testamento, quem que disse isso? Mas em que contexto que essa pessoa disse isso? Para ela poder ir trabalhando esse conteúdo, né? Esse conteúdo da palavra de Deus, né? Então, assim, eu vejo que isso faz toda a diferença no dia a dia. Então, assim, você ter a palavra no seu coração, buscar a Deus em oração, por mais que a sua oração, às vezes você sinta, não, eu tô só, não está dando certo hoje, né? As pessoas costumam dizer, está indo só até o teto, mas você está ali, insistindo, não, mas vamos orar assim mesmo, eu não estou sentindo, mas não é o que eu sinto, é o que eu sei que Deus está ouvindo. Então, assim, essas coisas, o filho está observando você o tempo inteiro, eles são esponjas, né? Você é o líquido, o filho é a esponja. Então, ele vai absorver o que você colocar nele. Então, já que é assim, o tempo que o seu filho vai morar com você, e a gente não sabe quanto tempo vai ser isso, se ele vai casar cedo ou não, ou se ele vai querer estudar em outro lugar, né? Com 17 anos já vai sair debaixo das suas asas, mas enquanto estiver debaixo das minhas asas, eu tenho assim esse pensamento, Deus me deu essa autoridade espiritual, ele colocou sob a minha responsabilidade uma vida, então assim, eu não posso simplesmente, eu estou com preguiça hoje, não vou morar não, eu me sinto mal quando acontece, às vezes, né? Chegamos tarde de um evento da igreja, de uma célula,
E aí eu vou, caio na cama, ou às vezes eu durmo sentada no sofá, gente. E aí a minha filha fica com dó de me acordar, e aí no dia seguinte, você não me chamou pra gente fazer o devocional? Ah, não, fiquei com dó, você estava dormindo. E aí eu me sinto mal de ter deixado, né? Procuro que isso seja a exceção, não a regra. A priori, é todo dia, sim, não importa o quanto a gente esteja cansado, porque a gente está cansado, mas a gente toma banho, a gente está cansado, mas a gente escova o dente. Então, assim, se a gente está cansado, a gente pode andar uma milha extra e fazer aquele momento devocional. Alguma coisa Deus sempre vai falar com você, mesmo que você esteja podre de cansado, e isso é uma coisa que acontece com muita frequência na nossa casa, a gente está muito cansado. Mas, assim, eu vejo que faz toda a diferença você buscar a Deus todos os dias, e em momentos em que a tempestade chega, bate na sua porta, você percebe que você está firmado na rocha, e não numa casa de areia, sabe? Então, assim, eu falei isso com a minha mãe, foi uma das últimas coisas que eu compartilhei com ela, é que ela percebia que parentes nossos estavam sem chão com a situação dela. E eu falei assim, olha, mãe, apesar de ser muito dolorido, e de realmente essa sensação de estar sem chão, acometer a maioria das pessoas, eu acho que para quem está em Cristo, você não se sente sem chão, porque você está numa rocha firme. E não é querendo se gabar de que você está numa rocha firme e os outros estão ali sem chão, mas é porque é uma coisa que você buscou durante muito tempo, e nessa hora é a hora que você realmente faz a prova dos 9, né? A sua âncora é forte mesmo? Agora que você está numa batalha, o quão forte que a sua âncora é? Ou ela é uma âncora de papel que vai derreter na primeira tempestade que vier? É uma casa que realmente está ali alicerçada na rocha? Você cavou e construiu na firmeza da rocha? Ou ela está só parecendo que está muito bonita, muito firme, mas a areia vai embora quando a tempestade vier? Então, assim, eu percebi nesse momento, assim, que foi ano passado, né? E compartilhando com a minha mãe, né? Falando isso. Poxa, ela estava lá com o corpo dela já quase se despedindo da gente, e a gente conversando sobre a diferença de enfrentar o luto, tendo Deus ao seu lado, estando numa rocha firme, ou estando na areia. Tem muita diferença mesmo, assim, é algo fundamental. Quando você está vivendo dias felizes, você não percebe isso. Às vezes você pensa, não vale a pena você ficar aqui todo dia, memorizando versículo, lendo a Bíblia. A gente canta também bastante, e nas músicas eu procuro falar para ela, essa música está falando isso aqui, mas isso é baseado em quê? É baseado num versículo. Você sabe onde está esse versículo? A gente vai lá e procura o versículo. Então, assim, eu procuro sempre mostrar para ela que o compositor da música evangélica em questão, né, que a gente está cantando ali naquela semana, ele não compôs aquilo do nada, só porque era bonito. Ele se baseou num versículo bíblico. Aí a gente vai lá, o versículo às vezes é ipsis literis o que o compositor fez, né? Então, essa semana... Ai, gente, eu estou falando muito, desculpa, mas eu sinto que eu preciso falar isso. Essa semana a gente está recitando o Salmo 139. Então, eu falo para ela, lê o Salmo 139. E aí a gente canta aquela música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Ela sabia essa música já, a gente sempre cantou na igreja, mas é a primeira vez que ela está lendo o Salmo inteiro. E aí, semana que vem, a gente vai treinar, né, uma música um pouco mais antiga, que é aquela Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também linda tu me também conheces. Porque a gente vai continuar. Geralmente a gente fica uma semana inteira martelando naquele texto bíblico, e aí na outra semana a gente troca. Dessa vez vamos fazer uma coisa inusitada, vamos fazer o Salmo 139 de novo. Então vamos ficar 2 semanas lendo o Salmo 139 toda noite, porque eu quero realmente que ela tenha essa palavra no coração dela. Eu quero que ela saiba que todos os dias ordenados para ela estão no livro de Deus, quando ainda nenhum deles existia, quando a substância dela estava informe no meu ventre. Porque assim, eu percebo que saber isso é de uma preciosidade tão grande, e quem não sabe fica tão perdido nas tempestades da vida, mas quem sabe começa a adquirir uma confiança tão grande em Deus, que você realmente percebe que é isso que vale a pena, sabe? Aqui você está vivendo de passagem, é tudo muito efêmero, mas o que te aguarda na eternidade, a alegria da eternidade já pode começar aqui, e Deus dá a palavra dele, e é para você usufruir,
é para você consumir, né? Não é um bolo para você consumir em ocasiões especiais, é um pão para ser consumido diariamente. Então, assim, é uma preciosidade muito grande. Então, assim, eu faço questão de inculcar isso na mente da minha filha, né? Dizem que inculcar é você insistir com ela, mesmo que ela esteja cansada, mesmo que ela, mas o capítulo é grande. Não, mas vamos lá, vamos fazer tudo, vamos ler tudo, vamos aprender tudo que a gente puder. E de também passar, né, para as meninas, que eu tenho o privilégio, né, que Deus me deu a bênção de poder ministrar na vida delas também, passar isso para elas, sabe? Ir além do que está sendo pedido e procurar a presença de Deus assim com ansiedade, porque se você não pode perder 5 minutos lendo a Bíblia e orando todo dia, para que você quer ir para o céu, gente? Né? É uma coisa que eu fico pensando, é a presença permanente de Deus ali, que é o céu. Para que você quer isso? Se você, quando está vivendo aqui, você não tem essa ansiedade, você não almeja isso. E muitas vezes você não almeja porque está na correria da vida, mas quando vem a tempestade, você almeja. E você percebe aí a gente corre pro colo dele, né? É bem isso. Oi, meninas! Hoje nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar o restante dessa conversa na próxima semana, no próximo episódio. Espero que você continue com a gente, porque essa gravação foi abençoadora para a nossa vida, foi enriquecedora, tantas experiências aqui trocadas, que eu tenho certeza que você também vai se identificar e o seu lar vai ser abençoado. Até o próximo episódio, não perca!